para quem não sabe, né, ou para quem não acompanha muitos vídeos aqui do canal, antes de eu me embrenhar nessa área de letras e me encontrar de forma pessoal e profissional na área de escrita e leitura e tal, eu cursava engenharia civil. E fazendo uma analogia assim, bem rápida, bem básica, eu posso dizer que o texto é a casa, os parágrafos são as paredes e as palavras são os tijolos. Uma analogia bem fraca daquele os carros são jet skis, que são as lanchas, os motos são jet skis e os banhistas são os pedestres. Só pra gente começar esse vídeo, pra eu poder falar com vocês sobre como se formar o texto, do que é feito o texto. Olá, meu nome é Paulo Souza, eu sou escritor, dono e proprietário deste pequeno e modesto espaço dedicado à escrita, à leitura e à literatura. E hoje eu quero conversar com vocês sobre os elementos que compõem o texto e como fazer um texto bom, né? Sabendo os elementos que o compõem, como jogar com esses elementos, com esses tijolos e poder construir um texto muito bom. Caso você não seja inscrito, por favor, inscreva-se aqui no canal, isso me ajuda muito. E caso você queira me ajudar a monetizar o canal, por favor, compre qualquer item através do link da Amazon, que está aqui na descrição. Isso me ajuda muito. O primeiro ponto de partida para poder entender o texto é entender o que é o ser humano. O ser humano é o único animal que pensa e verbaliza esse pensamento. Há vários outros animais que pensam, há vários outros animais que conseguem se comunicar através de gestos e gritos, porém, o ser humano é o único que consegue verbalizar de forma complexa e clara o seu pensamento e conseguir se comunicar dessa forma, né? E o texto nada mais é do que a eternização do pensamento através da marcação física. Então você fala, você pega essa fala, você põe ela no papel e você a eterniza. O ser humano é o único que consegue eternizar a sua fala através da escrita, através da marcação física, seja em papel, seja em parede, seja em pedra, e por aí vai. Então, para a gente poder entender texto, né, a gente tem que entender essa formação de pensamento do ser humano. E aí aqui eu tenho uma colinha, claro, né, porque eu não vou saber nada, as coisas assim de prontidão na mente. Mas aqui a gente já pode falar que o pensamento, e eu vou até ler aqui, é aqueles que nos torna diferente dos demais animais desse planeta. Nós pensamos. Sim, escrever é antes de tudo um ato de pensar. Como todos nós, sem exceção, temos inteligência e somos capazes de pensar. Logo, todos somos capazes de produzir bons textos. Evidentemente, nem todos seremos escritores famosos, mas a escrita não é necessariamente apenas para os profissionais das letras. Escrever não é só produzir romances, contos ou poesias. Escrever é muito mais. Então, já tira essa síndrome do impostor de que você não consegue, você não pode, você não deve escrever porque ou você não tem tanto vocabulário, ou porque você não tem tanta educação formal, ou por vários outros fatores que você ponha na sua cabeça te colocando como uma pessoa que não pode ou não deva escrever. Se você pensa, se você fala e se você se faz ser entendido pela fala, você também consegue escrever e se fazer ser entendido pela escrita. Já começa por aí. O nosso pensamento é o que potencializa a nossa escrita. E para poder fazer um bom texto, um bom livro, uma boa crônica, um bom conto, independente do que você escreva, a gente tem que saber que o texto ele parte do pensamento. E o pensamento ele parte a partir de um tema. Então qualquer coisa que você for escrever, você tem que ter esse tema bem delimitado. Esse tema, o que você vai escrever. E você tem que fazer o desenvolvimento desse tema. Então aí é que entra o primeiro pulo do gato, né? Podemos dizer assim, sobre a construção do texto, que é o tema. E o tema pode ser variado. Você pode escrever um livro a partir de um único tema, você pode escrever um texto de vestibular para um tema, ou você pode escrever um diário onde o tema é a sua vida. Só que como todo texto, você precisa saber como desenvolver esse tema. E aí aqui eu separei algumas perguntas de uma pesquisa que eu fiz e de vários livros sobre literatura. Essas perguntas acabam sendo sempre as mesmas. E eu vou botar aqui do lado, algum lugar aqui da tela, para vocês poderem também visualizarem essas perguntas que vão te auxiliar a desenvolver o tema. E essas perguntas são: o que é o que você está falando, né? Qual a finalidade? Quais as consequências? Há vantagens? Há desvantagens? Ele houve? Realmente existiu? Onde, quando e como isso tudo ocorreu? Esses são
perguntas que, se você responder elas separadamente, quando você pegar as respostas, você vai ter mais ou menos a estrutura de um texto já feito a partir de um tema, a partir do tema que você teve. Então isso vai te auxiliar muito a desenvolver o seu texto, porque você já vai ter as grandes perguntas respondidas. Então é só você pegar essas respostas e ir vendo onde fica melhor para a introdução, quais podem ser utilizadas como o desenvolvimento puro do seu tema e como você pode concluir. E isso já te ajuda muito. Se você pegar para escrever tanto um texto... O gato começou a beber água. Se você pega qualquer tipo de texto, seja para vestibular, seja um diário, seja um texto que você queira desafogar a mente, ou então até mesmo para a literatura, essas perguntas são ótimas perguntas introdutórias para você poder começar a desenvolver o seu tema. Só que não esqueça que todo desenvolvimento ele precisa de uma conclusão. E aí aqui eu venho com outras perguntinhas e uma breve explanação sobre a conclusão que também pode te ajudar a concluir esse texto. Seja uma crônica, uma poesia, um conto ou um romance, se não tivermos o fim, ou seja, a conclusão, formada em nossa mente, corremos o sério risco de escrever e perdermos no assunto e não conseguimos terminar o texto. Eu acho que isso já aconteceu com todo mundo, isso é uma coisa que acontece inevitavelmente com todo mundo, né? Algum momento da vida a gente pega um texto, a gente tem um tema, a gente tem um desenvolvimento, a gente começa a escrever e de repente não consegue concluir o texto. E aí aqui vem umas perguntinhas também que eu vou colocar aqui na tela para vocês poderem entenderem como fazer essa conclusão de uma forma mais fácil para o seu desenvolvimento. As perguntas que você tem que se responder para concluir um texto, vamos supor, né, primeiro, qual seria o tema para me concluir? Vamos colocar aqui guerra, o tema, né? Então a gente vai concluir o tema guerra. O que eu acho da guerra? O que eu quero dizer da guerra? O que quero fazer a guerra parecer? Eu quero justificá-la? Eu sou contra ou eu sou a favor? Você respondendo essas perguntas, independente do tema, aqui o tema pode ser o tema, né, do último Enem, que foi problemas depressivos. Agora eu não lembro direito o tema do Enem, que não está no meu roteiro, mas gostaria de falar. Que eu acho que foram problemas de depressão na sociedade, né? Problemas psicológicos, não lembro agora. Se alguém puder me corrigir aí nos comentários, eu ficaria muito feliz. Então você pode falar, né? Por exemplo, se for depressão um tema, o que eu acho da depressão? O que eu quero dizer da depressão? Com o que quero fazer a depressão parecer na minha conclusão? Eu quero fazer com que ela se pareça como uma vilã inevitável ou como uma doença que tem tratamento, né? Eu quero justificá-la, eu quero justificar a depressão? Acho que não, acho que a depressão não merece justificativa, ela precisa de tratamento. Eu sou contra ou eu sou a favor da depressão? Não, eu sou contra, é uma doença. Mas por ser contra, eu tenho que trazer algo para justificar a minha posição. Então eu tenho que falar, a depressão, eu sou contra porque ela é uma doença, ela está abatendo milhões de brasileiros, ela faz uma série de coisas na vida da pessoa que reflete na sociedade. Então nós precisamos de um tratamento médico qualificado para a depressão. Depressão não é mimimi. Depressão é uma doença e ela tem que ser tratada como tal. Então essas perguntas elas já te ajudam a você escrever, né, de uma forma completa sobre o que é o texto, como é que são as coisas. E aí agora eu vou entrar aqui com vocês no tema, dentro do texto ainda de formação de texto, sobre os elementos textuais que compõem esse texto. Primeiro, primordial, o início de tudo, a gênese de um parágrafo de um texto, são as palavras. Então você precisa de palavras, você precisa de vocabulário para poder construir um bom texto. Para você criar vocabulário, você precisa de leitura. É a leitura que vai te dar vocabulário para você poder construir melhor um texto. Então a gente começa do início. Um texto é formado primordialmente por palavras. E para se ter um vocabulário maior, para se ter um conhecimento de palavras maiores, você precisa de leitura. Não tem para onde correr. Depois nós vemos com o que é o parágrafo. O parágrafo é um amontoado de palavras, só que as palavras elas se organizam entre si e formam frases e orações. Então agora eu vou falar aqui brevemente para vocês o que é uma frase e o que é uma oração. A frase é todo enunciado linguístico que possui sentido completo. Ela deve terminar com uma pausa bem definida, geralmente um ponto de interrogação ou de exclamação, ou ainda, em alguns casos, reticências. Então, um exemplo de frase é: o professor chegou. Ponto final. É um enunciado linguístico, você está falando algo, e ele possui um sentido completo. Você sabe que o professor chegou. Acabou. Depois da frase, a gente tem a oração. Oração é o enunciado linguístico construído em torno de um verbo ou locução verbal.
ao contrário da frase, pode não ter sentido completo. Então aqui a gente já começa com a primeira diferença de um elemento textual que compõe o texto. Então, por exemplo, a gente tem aqui a frase não entre. Não entre é uma oração. Ela não tem um sentido completo, mas ela é em torno de um verbo, que é o verbo entrar. Não entre. O próximo elemento textual que nós temos aqui é o período. Então nós temos a frase, a oração e agora o período. O período, ele é a frase organizada em uma ou mais orações. Olha só aqui, eu acho maravilhoso, gente. E é aqui que você começa a entender como você pode transformar o seu texto mais rico, através da construção de períodos. Nós temos o período simples, que ele é composto apenas por uma parte, ou o período composto. O período simples, ele é formado somente por uma oração, e um exemplo é caí da cama hoje. Ponto. Caí da cama hoje. E o período composto, ele é formado por mais de uma oração. Levando para exemplo, caí da cama hoje, praguejei e voltei para a cama e dormi. É a minha vontade nesse momento, que eu sempre gravo os vídeos no domingo de manhã, que é quando está mais silencioso. Minha vontade agora é voltar para a cama e dormir, mas estou aqui gravando. Quando a gente entende o que é a frase, o que é a oração e o que é o período simples e o período composto, nós podemos começar a construir os parágrafos, porque os parágrafos são compostos por estes elementos. E o parágrafo nada mais é do que a unidade de composição formada por um ou mais períodos, tratando de uma ideia central. Aí a gente volta lá para o tema do tema, o tema e o desenvolvimento. E aqui é que entra aonde separa um bom texto de um texto mal escrito, ou um texto um texto assim que é difícil de ser entendido. Esse elementozinho aqui que eu vou falar para vocês, que é o tópico frasal, ele é importantíssimo para você construir bons parágrafos e, consequentemente, construir bons textos. O tópico frasal, ele é a ideia central do parágrafo. Então, ele pode se agregar a outras chamadas secundárias. Entretanto, deve obrigatoriamente ter íntima e inquestionável relação com ela. Aqui chamamos de tópico frasal relacionado ao tema do parágrafo, a ideia central que esse parágrafo vai ter. Quando nós falamos de tópico frasal, ele tem uma série de coisinhas que a gente tem que se atentar. Essa é a parte mais delicadazinha da construção textual. É que o tópico frasal ele pode ou não estar no início, no meio ou no final do parágrafo, mas precisa-se ter um tópico frasal, uma ideia central e uma oração ou um período que diga de forma clara o que é esse tema. Então aqui nós temos um exemplo. Tomé acompanha Pedro na pescaria. Os relatos dos enormes peixes que encontravam em sua rede nunca o convenciam e ele decidiu ver se, de fato, o pescado era tão formidável. A rede foi armada, há algum tempo eles estão sentados no barco, tomando um pouco de vinho para afastar o frio da manhã nebulosa. A embarcação oscila suavemente ao sabor das ondas. Aqui nós vemos que o tópico frasal, ele é essa frase aqui que eu vou deixar grifada aqui na imagem para vocês. Tomé acompanha Pedro na pescaria. Essa é a ideia central do texto, desse parágrafo. Tudo que o texto diz, tudo que esse parágrafo aqui diz depois, eu vou até chegar para o lado para ficar melhor a imagem para vocês, é sobre esse ato, essa ideia central do Tomé estar acompanhando Pedro na pescaria. Nada disso do que está sendo relatado seria dito, seria escrito, se nós não tivéssemos o Pedro acompanhando o Tomé na pescaria. E aí aqui eu vou botar um outro exemplo só para vocês terem ideia de que esse texto ele não perde o sentido dele, ele não perde o tópico frasal dele, se nós jogarmos o tópico frasal para o final. Os relatos de enormes peixes que encontram em sua rede nunca o convenceram e ele decidiu ver se, de fato, o pescado era tão formidável. A rede foi armada há algum tempo e eles estão sentados no barco, tomando um pouco de vinho para afastar o frio da manhã nebulosa. A embarcação oscila suavemente ao sabor das ondas. Tomé acompanha Pedro na pescaria nesta manhã. Então aqui vocês veem que independente de onde a gente coloca o tópico frasal, ele vai estar presente em todos os parágrafos de um texto. Todos os parágrafos precisam de um tópico frasal porque todo parágrafo precisa de uma ideia central para ele poder ser construído. E aí você vai ordenar as orações e os períodos sendo simples ou compostos
dentro desse parágrafo através dessa ideia central. E é essa a maior dificuldade que temos tanto para a interpretação de texto como para a construção de texto, porque as pessoas elas sempre se confundem o que é o tópico frasal. E aí que eu tenho uma observação também muito boa, e até uma dica para quem escreve literatura, basicamente, que é, colocando-se o tópico frasal no último período do parágrafo, conseguiríamos criar suspense no desenvolvimento deste e, no fim, causar surpresa, chocar. Não teria o mesmo efeito se fosse diferente. Notem, o parágrafo assim organizado faz com que os períodos anteriores ao tópico frasal sejam chamados períodos de introdução. É uma coisa bem simples, e isso eu estou falando mais focado para quem está escrevendo literatura, porque a questão do suspense, a questão da suspensão de atenção faz com que o leitor permaneça mais tempo no seu texto. E você mesclando alguns parágrafos, colocando o tópico frasal ao final do parágrafo, você cria esse sentimento de suspense, esse sentimento de que o leitor ele precisa ler até o final para poder saber qual é a ideia central daquilo que você está levando. Aqui eu vou mostrar para vocês vou citar os tipos de tópicos frasais que podem ter num texto, para você poder pesquisar sozinho, para você ter essa relação com o estudo mais forte, mais aprimorada. Então você pode encontrar no texto a declaração inicial afirmativa, a declaração inicial negativa e a definição, como a divisão. Todos esses são estilos de tópicos frasais e eles podem ser encontrados tanto iniciais como terminativos no final do parágrafo. E aqui eu vou falar o último tópicozinho, que é uma coisa que também muita gente pergunta e muita gente se questiona, que é sobre o tamanho do parágrafo, né? Qual o tamanho que o parágrafo tem que ter? O parágrafo tem que ter o tamanho daquilo que ele precisa para dizer o que ele precisa dizer. Eu sei que é meio redundante, mas é exatamente isso. Não existe um tamanho de parágrafo correto. O parágrafo não tem linhas que têm que ser seguidas. Então, por exemplo, você não tem que escrever uma introdução de 3 linhas, 3 parágrafos de 7 linhas cada e uma conclusão de 4 linhas. Isso não existe. O parágrafo não tem tamanho definido. O parágrafo ele tem um tamanho que o compete, né? O tamanho que é necessário para que ele exista. Então, dependendo do seu tópico frasal, dependendo do seu tema, dependendo de como você o desenvolve, você vai ter parágrafos menores ou parágrafos maiores. Não se estresse se você escrever um parágrafo muito grande e pensar que está errado por estar grande. Se a complexidade do tema que você está tratando exige que você tenha muitos períodos dentro do parágrafo, está tudo bem. É só você se atentar para saber se você está usando os pontos finais e as vírgulas dentro do parágrafo de maneira correta. Isso não prejudica em nada a leitura ter um parágrafo grande ou um parágrafo pequeno. O que vai determinar isso é o seu conhecimento de vocabulário, o seu conhecimento do tema e a complexidade do tema. Para a literatura, aí é outros 500. Para a literatura, nós temos que realmente virar e falar, depende muito do estilo. Depende muito. Tem escritor que gosta de escrever um capítulo inteiro num parágrafo. Tem escritor que gosta de escrever parágrafos pequenos porque acha que a leitura fica mais rápida. E tem escritor que não usa parágrafo. Acontece. Literatura é um tema livre para a criação narrativa. Eu espero ter trago para vocês informações válidas sobre o que é o texto, como ele é construído e os elementos que o constroem, e eu espero ter ajudado vocês. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até a próxima semana.